Obrigado, louvor, obrigado. Mexeu muito comigo esse tempo agora, essa adoração, quando fala que não vamos dar descanso aos nossos olhos, toda honra e glória para Ele. Fazia anos que eu não ficava doente. Eu fiquei, acho que 12 dias muito doente, e o único horário que eu não ficava ruim era a madrugada, que é a hora que o remédio estava fazendo efeito. E eu me acordava nas madrugadas dizendo assim: eu não tenho nem força para orar, estou ficando muito fraco, não queria orar de qualquer forma. E nas madrugadas o Senhor me dava força para eu orar. E em uma dessas madrugadas eu tive uma visão, que eu vou falar depois. Mas eu tive outra visão, que eu vou falar agora, que foi dos meus filhos há anos à frente. Eu tinha tido essa visão antes deles nascer, como eles estão agora. E caramba, como Deus é, cara. E nesse tempo doente, né? E estava muito preocupado, porque fazia anos que eu não ficava doente. Anos. Disse: Senhor. E meu filho também ficou doente em casa, sem poder andar. Eu até contei isso. Benjamin sem conseguir andar em casa. Aí eu disse: não, eu vou ter que orar por ele. E quando eu fui orar por ele, o Senhor me deu uma palavra que eu não lembro mais. Mas quando eu coloquei no Google, era uma palavra que... Como? Flagelo. Isso eu falei até para Herbert. E quando eu fui orar por ele, quando eu toquei, que eu orei sobre isso, ele saiu correndo dentro de casa. Lembrei do pastor que sempre ele ora por alguma coisa, e ele ora pelos músculos, ele ora por... sei lá, é diferente. A oração parece uma constituição do corpo humano. E naquele momento o Senhor revelou para mim. Precisamos disso, irmãos. Dessa contemplação, dessa revelação, principalmente para os nossos filhos, que a gente cantou, né? Que nossos filhos profetizarão. A gente canta muito isso. E eu não vou desistir disso até meu filho cumprir o seu propósito. Meu nome é Felipe, para quem não me conhece. Eu vou falar um pouquinho do Senhor. Nem precisava muito, tá? Porque, meu Deus, eu até falei para Vitor, eu acho que nem precisa falar nada, tá? Muito, mas para a nossa instrução, para o nosso crescimento. Meu nome é Felipe, tenho 2 filhos, Benjamin e Neemias. Sou casado há 8 anos. Há 18 anos estou com a minha esposa. Sou muito feliz. Mas vamos orar. Pai, estamos aqui para sermos avivados. Queremos Sua presença. Assim como foi falado por Felipe, que criança ou um jovem de 15 anos possa se tornar um homem perto de Ti. Nos amadurece, Senhor. Assim como o profeta Abacuque viu tantas flechas e pediu para que soltasse, para que Tu mostrasse o Teu poder. Mas ao mesmo tempo ele vê as tábuas das pessoas correndo para um lado e para o outro, e não prestando atenção nas Suas escrituras, no tempo, naquilo que o Senhor está fazendo. Mas hoje, Senhor, fixa o nosso olhar em Ti.
nos mostra a grandeza do seu poder, traz a revelação da sua palavra sobre nós. Finca isso no nosso coração, abre um buraco no nosso coração e põe a tua palavra, Senhor, põe uma semente, para que hoje seja marcado como um início de um derramar, de um desbloqueio de mente, Senhor, de um aperfeiçoamento no Espírito, de um fogo sobre nós, Senhor, de batismo do Espírito Santo, de revelação da sua palavra, Senhor, de dons. Vem sobre nós, nos batiza em sacerdócio, nos batiza, ó Deus, como homens de verdade que andam segundo a sua verdade, e nos leva, Senhor, ao arrependimento, para que possamos, Senhor, desfrutar do teu Espírito, desfrutar da beleza da sua santidade, Senhor, mergulhar nas águas do teu Espírito. Nós não conseguiremos sem você em nenhuma área, Senhor. Você é tudo para nós. Precisamos de ti desesperadamente. Não vai valer a pena se estivermos aqui e o Senhor não vir de uma forma estarrecedora. Não fizemos um congresso ou um culto, ou nos reunimos para nós mesmos, Senhor. Fizemos isso para glorificar o teu nome, para atrair sua presença, para receber mais de ti, Senhor. Vem sobre nós. Eu te peço humildemente e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Luz. Eu estava orando nas madrugadas, específico pelo congresso. E eu tive essa visão que eu vou contar. Na verdade, eu começo orando na sala, que eu chego da hamburgueria muito tarde, vou tomar banho e perco o sono, né? E começo a orar na sala, mas tem um momento que eu já canso para dormir, então eu vou terminar de orar no quarto. Sendo que quando eu cheguei no quarto estava muito frio, muito frio. E eu procurando um lençol muito fino. Benjamin estava com o grosso, minha esposa com o outro grosso e eu com o fininho. E eu fiquei ali, silêncio, esperando Deus falar algo para mim. Aí eu tive a visão. A visão era muitas raízes. Tinha muitas raízes, muitas. E eu tentava ver que era bom as raízes. Elas brilhavam. Eram raízes entrameladas, né, juntas, ligadas. E essas raízes, eu tentava saber onde era e não conseguia. Depois eu tive a impressão que era no nosso meio, as raízes. E depois de eu perceber as raízes, eu perguntei ao Senhor, o que é essas raízes? E demorou muito, meu sono foi embora. Voltei para a sala. E o Senhor começou a falar no meu coração que as raízes, elas são raízes dos nossos corações, que até aos meus olhos, né, aos nossos olhos era boa, era bonita, ela brilhava e era muito forte, porque eu até tentava tirar algumas, eu tentava passar, eu não conseguia passar por essas raízes. E essas raízes, o Senhor falou sobre pornografia, sobre vício, né, sobre falta de amor, sobre não amar a esposa, sobre tantas coisas, irmãos. E nesse momento, nesse tempo que eu fiquei só pensando sobre isso, né, eu lembro o quanto que nós já falamos sobre isso. Que nós já falamos sobre pornografia, sobre vícios, sobre... É algo que a gente já conhece há muito tempo. É algo que a gente já aprendeu. Eu vou nomear algumas aqui. Pornografia, vícios, mentiras, retenção de ajuda, não ama sua esposa, só cobra e só reclama, falta amor com a família, inércia com os filhos,
amante do trabalho e amante do mundo. Então, se nós vamos raciocinar naturalmente sobre essas, né, essas características enraizadas, né? Fala muito sobre pornografia, sobre vícios, sobre mentira e retenção de ajuda. Isso é algo que nos atrapalha, né, da presença do Senhor. É algo que nos distancia daquilo que o Senhor tem para nós, porque nós, se isso está enraizado em nós, só o Senhor para tirar essa raiz. Sim ou não? Sim ou não? Então, se eu tenho uma raiz muito profunda, ao ponto de eu até fazer ela como algo natural para mim, como diz o pastor Samuel Mariano, o mal é tão mal que talvez para mim seja bom, né? E a gente, olhando para isso, a gente percebe o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto eu preciso do Senhor. Então, se nós formos olhar Joel 2, queria que vocês abrissem, Joel 2, 15. Na verdade, a partir do 12. Agora sim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende de fazer o mal. Se arrepende do mal. Quem sabe se não voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Então ele está falando algumas coisas que precisamos fazer, né? Ele chama, olha, será que se você se arrepender, se você voltar para o Senhor, será que se isso você compreender do quanto você necessita, né? Se você for ler o capítulo 1, você vai ver que estava passando uma dificuldade muito grande de Israel, né? Daquilo que eles plantavam, daquilo que eles colhiam, e estava realmente zerado, né? Naquele tempo. Então se nós olharmos para esses dias, para nossas vidas, o quanto nós deixamos de ter coisas, nós perdemos coisas, nós somos humilhados, nós somos desfalecidos, mas muitas vezes não voltamos para o Senhor. Muitas vezes nós não olhamos para o Senhor. Muitas vezes ficamos apegados à dificuldade, apegados a esse mundo, apegados a coisas que nos distanciam da atenção para o Senhor. Continua lá. O 18. O 18. 15, na verdade, né? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos, os que mamam, saiam noivos da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Para aí. Chama os anciãos, os mais velhos, os experientes, os que têm experiência de vida, e saiam também os filhinhos, e saiam também os noivos que vão casar. É importante, é mais importante que o casamento deles, é mais importante que a lua de mel de quem está aqui no lua de mel, porque é o Senhor que está chamando. O que é mais importante do que o Senhor chamar? Eu vi uma mulher falar esses dias, que ela chega para o filho e faz: filho, vamos para a escola. E Benjamin faz comigo muito isso. Espera aí, pai, 10 minutinhos. Sim ou não? Meu filho faz comigo toda vez. Pai, mais 5, pai, mais 10. E às vezes Deus nos chama e a gente fala: mais 2 anos, pai. Mais 3 aninhos. Não, Senhor, mais 4 aninhos. Não, Senhor, quando eu melhorar em tal área eu vou. Não, Senhor, quando eu tiver alguma coisa, quando eu tiver afim, eu vou. Mas ele faz: olha, vamos fazer uma santificação. Vamos nos reunir. Continue. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. Pórtico e altar. Aqui mesmo.
E orem. O Senhor ainda ensina como orar. Né? O Senhor, eu vou orar, vocês orem assim. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque é onde dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Para isso nós lembramos, né? Quando nós estamos com dificuldades, a primeira coisa é: Senhor, se acontecer isso comigo, o que é que vão dizer? Que crente sou eu? Que filho de Deus sou eu? Trabalhava com um homem que na Arena Pernambuco, eu pegava com ele materiais e todo dia eu dizia: valeu, irmão, o senhor é o cara. Quer dizer, o cara é Jesus, e o povo ainda fala dele. Aí no outro dia eu chegava lá: valeu, irmão, o senhor é o cara. Eu dizia: o cara é Jesus, e o povo ainda fala dele. Teve um dia que alguém tirou onda com esse irmão, o irmão deu um murro na cara do cara, e ele saiu da empresa. Que crente, que imagem eu tive dele. Eu não era convertido. E às vezes nós ficamos olhando para a imagem dos outros irmãos. O que os outros irmãos fazem. O que os outros irmãos fez ou deixa de fazer. Até onde alguém vai é até onde eu vou. Até onde o meu líder vai é onde eu vou. Se ele chegar até ali, eu vou. Se ele não for, eu fico. Eu até mandei uma frase na liderança, que o pastor viajando, eu disse: Senhor, pastor, se o senhor correr, a gente senta. Se o senhor voar, a gente corre. Como exemplo. Mas às vezes a gente olha assim para as pessoas: poxa, tem gente que faz 6 anos que está na igreja e não faz isso, eu vou fazer. Né? Tem gente que está há 10 anos na igreja, ainda não tem um discípulo, para que eu vou ter? Tem gente que está há tantos anos na célula e não faz uma oração e não faz isso, para que eu vou fazer? Não lembro mais o versículo, mas é depois. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadecesse do seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e dele serei fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Calma. O Senhor fala, porque de alguma forma o povo de Israel, em alguns requisitos, eles fizeram, num arrependimento, com choro, quebrantamento, com aquilo que o Senhor tinha colocado, como, olha, depois disso acontecerá isso. E se nós formos para Joel 2, 28, na verdade, 28, isso, 2, 28, ele fala que é depois daquelas coisas, é depois de um arrependimento, de um choro, de um quebrantamento, de nós estivermos juntos como sacerdotes, como igreja, como líderes, como chefes de família, vamos estar juntos em arrependimento. Aí o Senhor diz: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Deixa aí. Não vai sobrar ninguém, irmão. É sobre filho, filha, jovens, velhos. Não vai sobrar ninguém que está aqui. Amém? Não vai sobrar um. Vai ser todo mundo cheio de espírito. O Senhor vai derramar sobre cada um de nós o seu espírito.
Vamos ser cheios. Os jovens, eu fiz isso hoje, chamei os jovens para iniciar propositalmente, para que nós possamos perceber o quão eles têm crescido, o quão eles têm se aprofundado. Eu combinei uma coisa com ele, o Espírito levou a outra. Irmãos, os jovens são termômetros para um avivamento. Os vossos jovens terão visões. Passa aí, irmão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aplauda o Senhor, irmão. Com força. Agora eu vou para Jonas 2. Sabe, irmãos, o que a gente precisa? É de arrependimento. Jonas 2:1. Sabe, nós só conhecemos muito a história de Jonas. Jonas fugiu, né? Foi para Tarsis, né? Comprou a passagem, né? Foi um cara teimoso. Eu estudando sobre Jonas 2:1. Eu estudando sobre Jonas, vi que tem muita coisa, cara, muita. É muito bom. Se você tiver um tempo, estude, leia, né? Se aprofunde. Eu vi que era um cara teimoso, um profeta teimoso, né? Um profeta que não queria que uma nação se arrependesse. Como pode? Profeta vai pregar para uma nação, ele foge. Se você ler o contexto, o texto depois, ele vai dizer, por isso que eu não queria pregar. Porque esse povo ia se arrepender, porque você é compassivo, é bondoso, é bom, longâmino. O cara trabalhava para Deus e queria jogar contra Deus. Como pode o cara ser profeta chamado para pregar a palavra e o cara não queria pregar? Será que tem alguma coisa a ver com a gente? Ele estava não querendo pregar para Nínive, que era inimigo de Israel. Meu Deus, como pode? Acho que ele disse, esses caras, eu odeio esses caras, eu não quero que eles se convertam não. Será que a gente é assim? Será que tem Jonas dentro de nós? Que a gente não quer que algumas pessoas se convertam, que a gente não quer pregar para essas pessoas, que a gente não quer sair de casa para pregar para ninguém, porque talvez a gente não quer que pessoas se arrependam, nem a gente tenha que se santificar mais por conta disso. Será que esse Jonas dentro de nós, ele é só isso ou tem algo mais? Irmãos, a gente sabe que Jonas foi engolido pelo peixe, né? Sim ou não? Tem um homem de Deus que fala, que eu até falei na escola, ele disse que se até a Bíblia falasse que Jonas tivesse engolido a baleia, ele acreditava. Mas foi o contrário. Mas eu vou ler a oração de Jonas do tempo que ele estava fora do peixe. A oração de Jonas, ele ora fora do peixe. Ele ora dentro do peixe, mas da situação que aconteceu fora. Vamos lá. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do peixe, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse, lançado estou diante dos olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. Está morrendo, né? Será que eu vou ver Deus de novo? Será que eu vou conseguir contemplar? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram. Tem uma tradução que fala que os ferrolhos se fecharam para eu não voltar.
Então Jonas estava falando, a terra eu já não tenho mais chance de voltar. Para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida. Não, volta lá, irmão. Ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, e me lembrei do Senhor, e subiu a ti minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do engrandecimento, eu oferecerei sacrifício. Ponto e vírgula. Eu me arrependo. Jonas disse, eu me arrependo. Ao Senhor pertence a salvação. Passa. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então Jonas se arrependeu e foi jogado na terra. Irmãos, ele se arrependeu e o Senhor colocou ele distante de Nínive. Não era costeira. Ele se arrependeu e quis e foi pregar. Eu não lembro a quantidade de pessoas em Nínive. Eu vou ver agora. Se eu não me engano, era 150 mil. Era mais de 100 mil. Não lembro onde está o texto. Um avivamento, irmãos. Nínive se arrepende. Dá um glória a Deus, irmãos. Olha, Jonas chega para pregar. Vê a pregação de Jonas. Jonas 3, versículo 4. É esse mesmo, rapaz. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. Olha, irmão, era longe, viu? Era longe. Caminho de um dia. E pregava e dizia... 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras, né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, houve avivamento. Avivamento, irmão. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou a roupa, pano de saco, assentou sobre as cinzas e fez proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Se arrependam, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhe faria e não o fez. Que Deus é esse, irmãos? Que Deus é esse? Se Nínive castigava aquelas, né, era o maior inimigo de Israel, que fazia mal, né, por isso que Jonas não queria, né, pregar para essa cidade. Deus foi lá. E o povo, aconteceu esse grande avivamento. Quem dirá nós, povo de Deus, com um arrependimento genuíno, convertendo nossos corações, nos unindo em oração, contemplação, jejum santo. Já imaginou, irmão, Daniel sozinho, ele fez a oração e aquela resposta. E se nós estivermos juntos, o que Deus irá fazer?
Sabe, irmão, a gente cantou aqui, a terra clama, né? O Senhor vem, derrama o seu espírito, nossos filhos profetizarão. Mas e o nosso arrependimento genuíno? E o nosso abandono de pecado? E a nossa santidade? E o nosso coração? Como é que está esse desejo por avivamento? Ou nós só cantamos? Ou como João falou, que hoje seja um dia marcado para que nós sejamos incendiados novamente por avivamento. Para que nós tenhamos sede e fome por esse Deus que perdoa, que traz e derrama do seu espírito sobre corações sedentos. Sabe, irmãos, a primeira vez que o meu coração queimou por avivamento foi quando eu vi um documentário das Ilhas Fiji, onde o próprio presidente se arrependeu, onde até as águas foram purificadas. Irmãos, eu me apaixonei por avivamento. Sabe, irmãos, quando eu vi os moravianos, eles brigavam uns com os outros, não tinha acordo entre eles. Mas quando eles tiveram um acordo, que se arrependeram, que se uniram em oração, se tornaram um só povo, foi levantada uma torre de oração de mais de 100 anos, 24 horas por dia. Sabe, eles falaram aqui sobre Davi. Davi pega jovens incendiados e faz uma torre de oração por quase 40 anos, 24 horas por dia, adorando ao Senhor. Irmãos, avivamento é trazer vida ao que está morto. Não é brincadeira de morto-vivo. É você reconhecer que está morto. É você reconhecer, como eu falei no começo, raízes que estão nas nossas vidas, que nos atrapalham de prosseguir. Raízes de amargura, de falta de amor para com familiares, com a esposa, falta de comprometimento sacerdotal na própria casa, não acompanha os filhos, é indiferente na sua casa. Como pode uma geração, como Deus fala que tem que se passar de geração em geração, e na sua geração, e na minha geração, na nossa geração, vamos ficar apáticos? Não podemos ser tão apáticos ao ponto de o louvor cantando, de o louvor adorando, e nós ficarmos tão paralisados. Comemoramos mais um gol de futebol, um jogo do Brasil, ou um jogo da Argentina, ou qualquer coisa. Mas, irmãos, a palavra terrila, é adoração, de que você adora a partir daquilo que você vê. Como você vai adorar? Precisamos contemplar para desenvolver. Não podemos ficar esperando que o louvor pegue uma corda, jogue na gente e chame a gente para o Santo dos Santos. Precisamos assumir a nossa responsabilidade sacerdotal, natural, normal, unitária, diante de Deus, para dar uma resposta em adoração. Vamos ficar apáticos, parados? Como pode alguém dizer que ama ao Senhor? Nós falamos que queremos o Senhor, e para levantar a mão nem é completa. É assim. Eu sei, irmão, cada um adora, né? Talvez de forma diferente, mas não tem como. Se você valoriza mais um gol do que a Deus, tem algo estranho. Sim ou não? Sim ou não? Isso, levantar as duas mãos. Sabe, irmãos, avivamento é o que nós precisamos. Ter vida é o que nós precisamos. Irmãos, ser encorajados é o que nós precisamos. Sermos fortalecidos é o que nós precisamos. Precisamos desse derramar do Espírito, desse arrependimento genuíno, senão vamos passar anos e anos orando e vindo para os cultos, para as reuniões, para as células, e não vai acontecer. Porque existe um material chamado arrependimento. Existe essa palavrinha tão difícil de a gente ir para um lugar e dizer, não, é melhor ir para esse. Onde nós colocamos tantas coisas na frente, onde nós somos viciados em trabalho, viciados em séries, viciados em tantas coisas, e essas coisas nos faz
não proclamar o evangelho, não cuidar da nossa casa. Ô, irmãos, eu não estou falando que você não tem que trabalhar, mas uma coisa que o diabo faz é nos dar trabalho. Sim ou não? Sabe, irmãos, eu tive uns problemas, que eu tive tanto trabalho durante 2 anos, que eu não quero mais nunca. E cada vez que a gente mais trabalha, mais busca tantas coisas terrenas, a gente se distancia de papai. Meu Deus, estou com sede. Ai, sabe, Jonathan Edwards, no avivamento de Southampton, os jovens no avivamento buscavam ele para se confessar. E eram filas em cima de filas prolongadas. E ele aconselhava jovem por jovem. E ele escreveu várias coisas sobre o que é dom do Espírito, o que não é. Isso me impressionou muito, um jovem muito inteligente, Jonathan Edwards. E eu acho que a gente precisa olhar para isso, sabe? Para essa genuinidade, ser genuíno, de se arrepender profundamente no nosso coração e se converter a Deus novamente. Se a gente quer um avivamento, se a gente quer um derramar, se a gente quer um envolvimento do Espírito em nosso meio, se a gente quer realmente que o Senhor ele faça grandes coisas em nosso meio, tem um ingrediente chamado arrependimento, que nós precisamos começar a fazer com que ele entre em ação em nossas vidas. Sabe, arrependimento, eu fui na palavra, né? No grego, a gente já conhece, mas eu só queria falar novamente. Fala de mudança de mente para melhor, fala de mudar a mente e fala de arrependimento simples. Fala de emenda de coração e com pesados pecados que cometeu. Então, o arrependimento é como... Que silêncio. Aleluia. Arrependimento é quando você lembra daquilo que você fez e você lembra daquele que perdoou você. Você fez tantas coisas, você errou tanto, você não merece, mas tem um Deus de braços abertos, só esperando seu arrependimento. Um Deus de mãos furadas, sabe? Eu falo com Neemias e Benjamim e falo, olha, quando a gente chegar lá no céu, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar diante da mão de Jesus. Aí Neemias, pai, como é? Tal. As ruas é de ouro, né? Que anda expectativa neles na eternidade. Eu acho que a gente acha, como o Pi falou, a eternidade muito longe, né? Mas a eternidade está dentro de você. Queria que você ficasse de pé. Eu coloquei aqui o arrependimento, irmãos, ele constrange outra pessoa. Né? Quando a gente pede perdão a alguém, né? Eu me arrependo daquilo que eu fiz, a pessoa chega, cria um impacto. Acho que João lembra. João não está não, deve ter saído. Eu estava com o João aqui, a gente estava pegando as gramas daqui de cima do campo, da quadra. E aí João pegando, e eu deixei o carro aí na rua. E um cara começou a buzinar e gritar, chamar tudo que era nome, sendo que a culpa não era minha que o carro estava ali. Era de um caminhão que estava na esquina e tinha um Renault Clio travando ele. E ele veio esculhambando. Meu Deus do céu, quando eu saí que eu vi, ele estava esculhambando o dono do carro, que era eu. Aí quando eu cheguei, eu disse, meu irmão, desculpa, não era isso que eu queria fazer. Foi mal. Meu Deus, o cara só faltou pro lado do carro e sair correndo. Ele queria sair, não tinha como. Ele ficou constrangido. Sabe, irmãos, quando Deus fala assim, ó, faça uma proclamação, uma reunião solene, saia, faça tudo, se reúna, ore,
que eu derramarei. Sabe, irmão, se eu pegar aqui para derramar, eu não estou me contendo, eu não estou conseguindo. Deus não vai se conter. Nosso arrependimento, Deus não vai se conter não, irmão. Vai cair como 2 Crônicas 5, onde estavam todos os sacerdotes cantando e tocando, 120, aquele louvor. Daqui a pouco veio a presença de Deus e todos ficaram no chão. Puf. Irmãos, ao ponto de a gente se reunir, acho que é a milésima vez que eu falo isso, o ponto da gente se reunir e ficar ali, ó, as cadeiras de cadeira deficiente, a muleta, os óculos, irmão, não vai ficar mais nada, é cura, irmão, é mover do Espírito, é a gente ser cheio, irmãos, é a gente não conseguir nem controlar, sem, meu Deus, necessitamos disso, irmão, mas necessitamos, antes de tudo, o primeiro passo é arrependimento. Arrependimento. Irmão, Jonas estava lá, ó, na barriga do peixe. Ele começou a lembrar, não mais dentro do peixe, mas aquilo que ele passou. Irmãos, começa a pensar nas coisas que você precisa se arrepender. Começa a pensar na distância para o seu filho. Começa a pensar na negligência na sua casa. De não ser uma boca profética para sua esposa. De nem ter tempo com a palavra com ela. De não ter tempo na sua casa para os seus filhos. De não empinar pipa. De não jogar futebol. De coisas simples. Irmãos, acho que foi o Lourenço que colocou hoje, algo que eu estou falando há muito tempo, que a fragilidade das nossas crianças de 1980 para cá, na parte educacional, isso foi negligência da igreja, dos pais, mas é algo que está sendo construído há muito tempo. E é algo que nós, como homens, que Deus chama os líderes, os homens, os anciãos, para intervir, irmão. Para cuidar do filho mesmo. Para cuidar da esposa, da casa. Não é só trazer comida, irmão. Trabalhar e botar comida. É cuidar da emoção, do sentimento dos filhos. A escola não é lugar de ensinar nossos filhos sobre sexualidade. É em casa, irmãos. É em casa. O cristianismo, por si só, é educação, é crescimento, é desenvolvimento, é aperfeiçoamento. E são um dos maiores arrependimentos que nós temos que ter, é a negligência para com a nossa casa. Amém? Será que hoje temos motivos para nos arrepender? Eu tenho. Quem mais tem? Ai, Senhor, eu tenho um povo que quer se arrepender. Meu Deus. Ai. Sabe, irmão, separei muitos textos aqui. Eu lembrei que a gente fala que quer ser luz do mundo, né? Nero, ele pegou os cristãos, aí enrolou nas madeiras grandes, enrolou com algo inflamável e pegou os cristãos e botou no muro do palácio para tocar fogo. Vocês não querem ser luz do mundo? Incender aí o palácio? Mas eles não se arrependeram disso não, irmãos. Como eu falei que eu tinha ouvido Deus falar uma palavra que Herbert me lembrou, que eu já esqueço toda vez. Eu também acordei com um nome chamado Policarpo. Pesquise sobre Policarpo. E no dia eu até falei com o Louro. O Louro estava lendo sobre ele. E eu, poxa, Louro, Deus falou esse nome para mim, você não quer isso, tá? Peguei e fui pesquisar. O cara que foi queimado, né?
John Hus também. Grandes homens arrependidos, contritos, quebrantados. Talvez você olhe para você, olhe para mim. Que matéria humana é essa? Que matéria humana o Senhor vai usar? É a gente mesmo, irmão. Diga para quem está do seu lado, é você que Deus vai usar. Bata em nome de louro e diz, é você que vai usar. É você, irmão, que Deus vai usar. É você, Abraão. É você, Herbert. É você, Gabriel. É você, Felipe. É você, Felipe. É você, Felipe. É você. Deus quer nos usar, irmãos. Olha, uma vez eu conversando com a Adeildo falou, meu irmão, tu tá pensando que eu sou teu inimigo, Eu sou igual a tu, pô. A gente tá discutindo, mas é uma coisa certa. Aí é verdade, nós não somos inimigos. Às vezes nós colocamos inimigos, irmãos. Ele está precisando ouvir a palavra, está precisando do nosso abraço. Ele é nosso chefe, mas ele precisa de Cristo, irmão. Ele é nosso vizinho chato que joga lixo às vezes por cima do nosso muro, mas ele precisa de Cristo. Não é esses nossos inimigos que vai nos fazer parar de amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Precisamos nos arrepender de ficar com raiva, irmão, dos nossos inimigos. Precisamos amar os nossos inimigos. Nenhum amém. Ou aquela pessoa que sobe na nossa moto, né, quando de Uber, que tira onda, ou então quem está no carro. Teve um cara que entrou com a filha dele que o louvor pode subir, o louvor vai passar para... Me perdoe por não ter chamado. Já está terminando, tá? Mas a gente tem muito tempo, né? Saudade de vocês. Vamos até 2 da manhã. Esses dias eu orei uma coisa, Senhor, derrama sobre nós, como o Senhor vem no meu quarto. Senhor, vem sobre mim quando eu estou muito aflito, vem também no sábado. Senhor, quando eu não tenho direção nenhuma, traz direção para nós, mas converte o nosso coração. Eu queria convidar você, irmão, para se arrepender. Se você quiser ficar aí no seu lugar, você pode ficar. Se você quiser se ajoelhar na sua cadeira, você pode ficar. Se você quiser ir para algum lugar, você pode ir. Mas eu queria chamar você para nós orarmos juntos aqui por arrependimento. Como homens sacerdotes, como Deus pediu. Fiquem entre o pórtico e o altar. Chorem, clamem e diga, ó Senhor, protege o teu povo, livra o teu povo do mal. Vamos? Fique à vontade. Mas vem, irmão. Se ajoelhe, chore. Se deite no chão. Suba no altar, desça, faça alguma coisa. Precisamos nos arrepender, irmão, por esse derramado Espírito. Irmãos, precisamos ser cheios desse Espírito. E só o arrependimento vai trazer esse derramar, Deus não vai se conter, irmão. Deus vai derramar. Ele disse que ia derramar. Ele prometeu, é uma promessa. Não foi eu quem prometi. Foi o Senhor quem prometeu. Assim como Abacuque disse, aviva a tua obra, Senhor. Faz as mesmas obras que fizeste no passado.
Ouvi falar da tua fama, tremi diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época, nos nossos dias, em 2025, 26, 27, as mesmas obras que fizesse, conhecida em nosso tempo, Senhor, em tua ira, lembra da tua misericórdia. Senhor, derrama o teu Espírito Santo novamente, como derramasse em vários avivamentos, em vários séculos, no século passado. Senhor, assim como uma carta lida na China, vindo de Azusa, pessoas se converteram. Houve um avivamento porque ouviu sobre outro avivamento. Que seja isso em nosso meio, Senhor, um avivamento dentro do nosso coração avivado, Senhor. Nos enche com teu Espírito ao ponto, Senhor, de não conseguirmos mais controlar a nossa vida, as nossas vontades, mas, Senhor, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Traz arrependimento a nós, Senhor, traz clareza sobre aquilo que nós devemos nos arrepender. Quebra o nosso coração duro, inércio, procrastinador, Senhor, com tantas desculpas, com tantos medos. O Senhor é aquele que lança fora todo medo. Vem sobre nós, Senhor. A sua presença é o que nós necessitamos. Nós nos arrependemos, Senhor, de sermos tão negligentes em nossa família. Nós somos, ó Deus, arrependidos de ser tão negligentes, Senhor, na leitura da sua palavra, na oração, no jejum, na unidade, no perdão, Senhor. Estamos arrependidos, Senhor. Nos tira da cova, Senhor, do nosso ego, do nosso amor próprio, da nossa significância, da nossa contemplação para si mesmo, Senhor, amando a nós mesmos, Senhor. Quebra esse nosso orgulho, esse nosso ego tão inflado. Ó Senhor, traz direção para o nosso coração, que seja mergulhar no teu Espírito. Traz um arrependimento sobre nós. Nos encoraja, Senhor, a viver uma vida dedicada a Ti. Não deixando mais o tempo, as coisas desse mundo atrapalhar a nossa dedicação aos Teus pés. Aqui, toda a nomenclatura no nosso coração, toda a inteligência, a intelectualidade, toda a sabedoria que achamos que temos, colocando você para trás, colocando você para a segunda opção, terceira e até quarta opção, Senhor. Mas molda o nosso coração nessa noite, Senhor. Derrama sobre nosso coração, ó Deus, uma paz que excede todo entendimento. Traz de novo força aos nossos joelhos, aos nossos braços. Traz, Senhor, novamente percepção e revelação de quem Tu és. Traz, Senhor, novamente o primeiro amor, as primeiras obras. Faz as obras que Tu fizeste na nossa vida no passado. Reacende o fogo. Reacende, Senhor, a chama, né, a fumaça no nosso coração que está se apagando ainda do fogo que um dia queimou, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Reacende-nos, Senhor. Nós estamos aqui como um povo que se arrepende. Nós estamos aqui como um povo, ó Deus, que sabe, que tem a consciência do arrependimento, que tem a consciência do quanto necessita de Ti. Estamos aqui, ó Deus, com corações arrependidos, corações que precisam de Ti, corações desesperados, Senhor, talvez enganados por Ele mesmo, para o nosso próprio coração. Talvez mentes, ó Deus, sequestradas pelos problemas da nossa vida. Talvez, ó Deus, com tantas coisas para fazer, com família para cuidar, com tantas coisas, nós colocamos você como segunda, terceira opção. Nós não guardamos mais tempo para Ti. Nós não lembramos do quanto precisamos valorizar a Sua presença, o quanto o avivamento, o derramar necessita desse genuíno arrependimento, Senhor. Então traz sobre nós a clareza, Senhor, a percepção, o entendimento do quanto precisamos nos arrepender, do quanto precisamos colocar você como o primeiro.
do quanto precisamos colocar você como a nossa primazia todas as manhãs, onde você é o primeiro no nosso trabalho, na nossa empresa, nos nossos relacionamentos, nas nossas famílias, para com nossos filhos. Que você é o primeiro, Senhor, que o Senhor nos batizou com teu Espírito para sermos igreja. Nos lembra disso, Senhor. Nos lembra disso. Nos lembra o quanto necessitamos estar juntos. Senhor, derrama sobre nós, Senhor, a consciência do arrependimento. Por favor, Senhor, eu não tenho palavras para pedir. Eu não sei nem como orar, mas temos aqui, Senhor, corações sinceros para arrepender e nos arrepender das nossas falhas, das nossas escolhas, Senhor. Assim como Esdras se reúne com todo o povo de Israel e todos se arrependem, faz isso em nosso meio, em nossas vidas. Traz um arrependimento, Senhor. É o nome de Jesus, Senhor.